Vasco da Gama. Fala do Vasco, Breno Monsef, manda aí. Ontem o time do Vasco foi aquele que a gente projetou ao longo do dia, com Jair, Paulinho, Tietê e Felipe Coutinho, né, no meio de campo. O Vasco que venceu por 2-0, a primeira na temporada, a primeira com os principais, na primeira partida deles, né? Então, os principais do Vasco já estreando com vitória, na estreia também de Fábio Carille. Os gols do Paulinho Paula, primeiro gol dele pós-lesão, é importante, né, esse momento dele. E também Pablo Verratti, o Pirata, já no finalzinho, nos acréscimos ali aos 51 do segundo tempo. O Pirata Pablo Verratti marcou o gol dele. Vamos ouvir o técnico Fábio Carille, falando sobre essa primeira vitória na estreia dele comandando o Vasco. Aconteceu muitas coisas que a gente trabalhou e elaborou. Claro que é um início, é temperatura, é tudo que a gente tem que reconhecer para fazer uma análise. Mas eu fiquei bastante satisfeito com esse primeiro momento, com esse primeiro jogo. Uma equipe que já tinha 3 jogos no campeonato, né? O Madureira. O Vasco também tinha, mas não com esse grupo. Né? Então, vi com bons olhos aí essa estreia da maioria desses jogadores. E chegar a 6 pontos nesse momento é muito importante para nós. Então tá aí o técnico Fábio Carille. O Vasco termina a rodada na 5ª colocação, 6 pontos ganhos, invicto, é o melhor dos grandes. Vai pegar no domingo a Portuguesa voltando ao Rio de Janeiro. Vasco e Portuguesa em São Januário. Depois pega o Maricá no meio de semana que vem e aí enfrenta o Volta Redonda em Cariacica no outro fim de semana. Essa aí é a sequência de jogos do Vasco. Portanto, o Vasco seguindo invicto. Cara, me agrada a ideia do Fábio Carille do meio campo do Vasco. É o meio campo que pode dar certo. É muito legal o Paulinho voltando a marcar depois de tanto tempo, né, Gabriel Faria? Vocês falam tanto, assim, eu vejo tanto a galera falando que o Carille é retranqueiro, que ele vai montar um time chato. Cara, eu desafio o Carille a montar um time chato de jogar com um meio de campo, com Jair, Tietê, Paulinho Paula, Felipe Coutinho, tendo ainda opções, por exemplo, como o Payet para entrar na equipe, tendo daqui a pouco o Watson para entrar na equipe, tendo o Verratti com artilheiro, laterais ofensivos como Lucas Piton e Paulo Henrique. É claro que a parte defensiva sempre foi um ponto forte da carreira do Carille. E ele provavelmente vai montar esse time compacto. Mas eu acho que vai ser um Vasco agradável de se jogar. Não tem como você fugir da característica principal do jogador. Quando você olha essa escalação do Vasco contra o Madureira, tem vários jogadores com muito recurso técnico para ser colocado dentro de campo. Significa que o Vasco vai ser a seleção do momento no futebol brasileiro? Não. Significa que o Carioca transmite uma mensagem definitiva? Também não. Não dá para se iludir com aquilo que a gente assiste no estadual. Mas eu acho também que esse desespero que se forma pelo perfil de um treinador nem sempre se confirma na realidade. Quando a gente vê o time dentro de campo, a gente nota uma situação, uma característica de um time que quer jogar bola também. E se você fugir muito da característica desse time, você vai se perder no trabalho. O treinador nenhum quer perder o emprego. Então o Fábio Carille vai montar um time respeitando a característica dos jogadores que ele possui. Hoje, olhando principalmente para meio de campo, eu já vejo um meio de campo bem legal do Vasco. Legal. Pô, vamos pensar. O time vai jogar com o Jair, Tietê, Paulinho Paula e Coutinho, mas tem no banco Hugo Moura, o Matheus Carvalho, que é um bom jogador. Você tem o Payet para substituir o Coutinho, caso eles não joguem juntos. Você vê que tem opções. Tem um elenco formado. Tem mais um garoto ou outro ali no meio do caminho que pode ajudar. É a volta de lesões e mais uma contratação ou outra. No caso, tinha uma contratação. Isso. Com 2 jogadores que voltam de lesão, o Jair e o Paulinho Paula, já dá um outro aspecto pro meio campo. Né? Cara. E no ataque é que o de Matheus repente... Cocão e o Hugo Moura foram titulares absolutos no ano passado. E são bons jogadores, mas não são jogadores para desfrutarem de uma titularidade tão grande. Eles podem ali incorporar o elenco, podem até ser titulares, brigando por posição com outros de alto nível. E aí o que tá faltando de repente? Tá faltando no ataque um pouco mais de opção. Elenco falta. Pro Vasco não ter que ficar insistindo muito no Alex Teixeira, não ter que ficar botando o Maxime Domingues numa função de velocidade que não é muito a dele. Essa função do velocista eu ainda cobro. O Vasco ele tem que contratar. O Watson, voltando de lesão e desempenhando aquele bom futebol que ele desempenhou antes da contusão, é uma peça pra brigar por titularidade, pra ser um titular dessa equipe. Tem que ter mais um, pelo menos. Mas tem que ter. Pelo menos mais um cara de velocidade. Eu diria até 2. Pra você não ficar dependendo muito do Alex Teixeira, que tá ali mais pra uma composição de elenco. Agora, você tem bem ou mal laterais ali de um certo nível. Na zaga a gente precisa entender como esses jogadores que foram contratados vão evoluir. Não é o elenco dos sonhos, não é. Poderia ser muito melhor, mas o Vasco hoje não tem investimento. Não tendo investimento, eu acho que o que se tem em mãos já dá pra ir levando a temporada com o mínimo de conforto. E aí, conforme o ano vai avançando, você entende como você pode melhorar ou não o grupo. Eu tenho acompanhado jogadores que podem sair do Vasco. Eu até trouxe uma lista aí com até 8 nomes
que o Vasco pretende negociar. O Vasco não pretende liberar mais ninguém, né? O Emerson Rodrigues foi liberado, uma rescisão, mas o Vasco, é claro que espera ou emprestar alguns nomes, caso do Zé Gabriel, por exemplo, ou vender. O Serginho tá nessa lista. E aí surgiu a proposta do time da segunda divisão da Turquia. O nome é complicadinho, né? É o Fatih Karagümrük. Fatih Karagümrük, da Turquia, da segunda divisão turca. Deve ter alguém aí que fala turco e que tá bolado com a minha pronúncia, mas eu não tenho que fazer, né? Eu não falo turco. Então o time é o Fatih Karagümrük, da segunda divisão da Turquia, que quer levar o Serginho, atacante de 29 anos. Tem alguns empecilhos que são os seguintes: o Vasco não pretende obstruir a saída do jogador, mas tem que pagar algumas dívidas, né? Tem uma graninha para receber ainda do Vasco o Serginho na contratação dele. Então, mais uma vez, o Serginho vai para, podemos dizer, um mercado alternativo, né? Não sei se o nome é alternativo, mas um mercado fora dos grandes centros. Então, ele que está quase 2 anos no Vasco, tem 17 jogos pelo Cruz Maltino e 2 gols. O Serginho ficou marcado na história em 2023, naquele jogo contra o Bragantino, quando o Vasco permaneceu. No ano passado, o Serginho não jogou no Vasco, praticamente, né? Jogou pelo Criciúma no Campeonato Brasileiro, por empréstimo. Então, a gente vai acompanhar essa situação do Serginho. Outro jogador que pode sair, e aí esse é um pouco mais relevante, mas é um pouco menos ainda concreta a saída, é o Lucas Piton. O Beşiktaş, também da Turquia, busca um jogador da posição, um lateral esquerdo, e aí até jornalistas da Europa têm trazido esse interesse do Beşiktaş pelo Lucas Piton, principalmente na Itália. Isso porque o Piton tem cidadania italiana e já esteve numa pré-convocação da seleção italiana, não foi convocado de fato, mas é um jogador que está no radar. E aí o Vasco poderia levar até 50 milhões de reais nessa negociação, caso saia o Lucas Piton, que é um jogador importante, né? A grana, é claro que é importante, mas o Lucas Piton é titular absoluto desde que chegou ao Vasco. O Piton, que tem 24 anos de idade e chegou ao Vasco em 2023 naqueles investimentos da 777. O fato é que o Vasco tá se movimentando, né? Se movimentando pra dispensar jogadores, né? Mas é necessário, né, cara? Não dá, É Serginho não necessário. dá, gente. E Pelo tá amor só de Deus. começando. Peluca, não dá. Peluca, Zé Gabriel, Jean Davi Zé Gabriel pode ir também. Tem muita gente pra ir embora ainda, cara. Eu A acho gente que fez uns pode... jogos aí do Vasco que, meu Deus do céu. Essa galera que jogou o Carioca, até aqui, né, antes dos profissionais, dos titulares entrarem, você pode dispensar muita gente. É uma lista extensa aí. Pois é, olha aqui, o Rodrigo Pezão. Promoção, se levar o Serginho, leva também Jean Davi, Souza e Alex Teixeira. O Souza. Souza Cara, agora o Alex, zagueiro. O Zagueiro Alex Souza. Teixeira, o Alex Teixeira é titular do Vasco. É. Que coisa, hein? Que coisa, Fez cara. uns gols, né? Acho que foi Vasco e quem? Atlético Goianiense, né? Que ele fez. E depois contra o Atlético Mineiro Contra também ele vai bem no Atlético jogo. Mineiro, né? Ele faz gol contra o Atlético Goianiense e depois vai muito bem também contra o Atlético Mineiro. E só, em 2 anos, né? Você vai lembrar desses 2 jogos, vai lembrar do jogo dele contra o Operário de Ponta Grossa, lá em Ponta Grossa, quando ele faz aquele gol, vai deslizando com o joelho aí, tropeça no gramado e cai. Complicado de deslizar com o joelho em Ponta Grossa. Assim, eu gosto do Alex, mas ele não apresentou nada até aqui no Vasco que ficasse sendo... E o Souza zagueiro agora. Muito mal contra o Boa Vista Mal também. demais. Pediu pra ser zagueiro. Falando em zagueiro, gostei do Oliveira. Claro, é um Madureira, gente. Aliás, eu ia te perguntar isso, não é questão só do Oliveira. Você acha, ontem o Verrete marcando gol, enfim, Sim. você acha que é uma partida pro torcedor vascaíno dar uma respirada? Ainda não, tá muito cedo. Jogadores ainda em marcha lenta. Não tô falando em relação ao Campeonato Carioca não, tá? Tô falando em vislumbrar o futuro aí no Campeonato Taticamente Brasileiro. falando, eu gostei. Esse esquema tático usado pelo Carille, ele atrapalha um pouquinho o jogo do Verrete. Mas você também ficar jogando todo o jogo em cruzamento pra área o tempo inteiro, bola no Piton pra ele cruzar pro Verrete fazer de cabeça. É o óbvio do óbvio. É o óbvio do óbvio. Tem que acontecer, como aconteceu no gol do Verrete ontem. Uma alternativa num contra-ataque. O Puma cruzou muito bem, o Verrete fez o gol de cabeça, a especialidade dele. Mas o teu jogo não pode ser só baseado nisso, você precisa de repertório. E o cara, ele tá tentando trazer um repertório pro Vasco, ao contrário do que o Mutizinho, da questão de ser retranqueiro e tal, um repertório baseado em posse de bola. Qual é o ponto forte do elenco do Vasco hoje? É o meio-campo. É o único setor que o Vasco tem vários jogadores. E jogadores com a mesma qualidade, com qualidade similar. Sai o Coutinho, entra o Payet. Aí você tem Jair, Paulinho, Tietê, Hugo Moura. Você tem muitos volantes. Aí tem a galera que é um pouquinho pior, mas pra composição de elenco. Matheus Cocão, o Sforza. O Cocão até entrou no jogo ontem. Então você tem muitos jogadores para aquele setor. Você precisa montar um time baseado no setor em que você é mais forte.
O Paiva, por exemplo, foi embora porque não entendeu isso. Jogava o tempo todo no 4-3-3. 4-3-3 ficou manjado, o Vasco parou de vencer partidas. Aí ele sai, o Felipe entra no lugar dele, bota 4-4-2 e o Vasco melhora muito. E por isso o Carille já entra pensando nesse time montado pra jogar com a posse de bola no meio campo. E ele falou isso na entrevista coletiva de apresentação, Falou. né? Que ele foi bem sincero, né? Não, foi sincero e falou que o Vasco dele teria bastante posse de bola. Muita gente falou assim, você vai dar bola pro adversário e vai sair nos contra-ataques, como você fazia em outros clubes. Falou, não, cara, o meu Vasco vai ter posse de bola e, claro, concentrando no meio de campo ali. Ou seja, a gente tem que esperar um pouquinho, né? Porque foi o primeiro jogo só do Vasco. Foi contra um adversário fraco. Fraco. Né? Acho que nos clássicos... clássico a gente vai... E aquilo, cara, eu hoje vejo o Campeonato Carioca como uma pré-temporada, então o cara faz um laboratório, né? É claro que ele quer ganhar, é claro que ele quer ganhar é fogo, cacófito. Mas, enfim, é claro que o cara quer vencer o estadual, o Vasco precisa vencer o estadual, porque não vence nada desde 2016, e pode vencer esse ano, pode, por que não? Mas tem que ser um laboratório pra temporada. Até pra gente entender o que vai ser o Vasco no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, que é um torneio, na minha opinião, até... ruim, né? É ruim assim, que... mas no mata-mata pode ficar interessante. Acessível pro Vasco ser campeão. Copa do Brasil, que aí sim a competição também é dura, porque todo mundo joga. Eu acho que o Carille vai testar muita coisa nesse Campeonato Carioca, visando as principais competições, que é o que o Vasco precisa, gente. O Vasco precisa voltar a ser protagonista, principalmente no Campeonato Brasileiro. Protagonista, assim, vou disputar a Libertadores, né? Vou disputar vaga na Libertadores. Isso já é um protagonismo. Vai disputar as primeiras posições. É isso. O Zeca, da família Setão, tá por aqui? Sempre ele, Zeca. Vitor, você acha que somente nos clássicos teremos uma real noção de como estão os grandes? Sim, certamente. O Will Santos. Grandão comendo grandão, né? O Will Santos, Vascaíno é ingrato. Esse Serginho salvou o Vasco da segunda em 2023. Will, olha só. Chama o Romário de volta, pô. Ele fez 3 gols na final da Mercosul. Adriano Gabiru. Traz ele pra jogar, pô. Vamos lembrar, o Will, que o Vasco, tá? Eu vou agradecer eternamente o Serginho, tá? Mas o Vasco não cairia se aquele jogo terminasse de forma diferente. Mas o gol do Serginho naquele momento livrava o Vasco. Naquele momento sim. Mas o Will, vamos lá, trazendo em consideração o que o Serginho fez naquela partida. Você vai ter que aturar o Serginho então por quanto tempo por conta daquilo? Dá mais não. A gratidão existe, né? O reconhecimento existe, valeu, mas cara, passou. E o Vasco tem que buscar coisas maiores, não é ficar brigando contra queda de divisão, né? Eu acho que o Vasco tem que buscar outras coisas. Sinceramente, tem time não pra ser campeão brasileiro. Hoje, né? Vai que o Vasco consegue umas contratações, vai que chega a SAF, tem um monte de suposição. Mas hoje não tem time pra ser campeão brasileiro. Mas tem sim, como eu falei, pra brigar pelas primeiras posições ali, pelo menos, sei lá, quinto, quarto colocado ali, cara, não vê, com os reforços caseiros e com os reforços que o Vasco já tá trazendo. Só o Jair e o Paulinho já mudam um patamar. Jair, Paulinho, a volta do Adson. Paê bem fisicamente, Coutinho bem fisicamente. Agora também pelo argumento tem um DVD mais pra frente. Pelo argumento do Will, o último título do Vasco, o treinador era o Alberto Valentim. Verdade, traz ele de volta. Verdade. Vamos puxar o Valentim de novo. Bonito técnico. O mais belo treinador de futebol do Brasil. Verdade. Galã, Alberto Valentim. O Luiz Guilherme tá aqui. O fato do Vasco não possuir um esquema que ajude o Verratti, que é um atacante mais paradão, não pode fazer com que ele perca o potencial de gol semelhante ao Cano. Pode. Na época do Diniz? Claro que pode. Até porque ele vai se desgastar muito mais, né? Isso aconteceu ano passado. Né? Aconteceu ano passado, mas a partir do momento que o Vasco tentou jogar em função do Verratti, também não conseguiu. Botou 4 laterais, 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos. Objetivo, cruzar a bola pro Verratti fazer o gol de cabeça. Os caras botavam 2 torres em volta do Verratti, o Verratti não conseguia fazer gol. Verratti que ontem deu uma entrevista legal também pra TV, dizendo do salário, né? Porque dizendo que não pediu. Teve notícia aí dizendo que ele queria R$1 milhão de salário, que não tem nada disso, que ele segue no Vasco. O Marcelo Reis, o Carille é da mesma escola do Tite. Ambos foram campeões pelo Corinthians com esquema de jogo muito parecidos, retranca e contra-ataque. Ele tá prometendo não fazer isso no Vasco. Isso, foi o que a gente falou aqui. O Ciro tá te corrigindo aqui, Vitor. O último treinador que ganhou no Vasco foi o Jorginho, Vitor, aqui em 2016. Valentim foi 17? Não, cara, eu acho que 16 eu não me lembro, sinceramente. Eu acho que 16 foi o Valentim, deixa eu ver, final do Carioca 16. Ciro Vou confirmar aqui. Falou que foi o Jorginho, lateral Vasco direito. campeão, jogo da volta 1-1. Confere aí. Jorginho, tá certo. Jorginho. Obrigado pela correção. Valeu, Ciro, Então, um abraço.